Olá, seja bem-vindo ao canal Deísta Top. Se você tem curiosidade sobre o deísmo ou tem dúvidas que gostaria de esclarecer, esse vídeo é para você. Assista até o final e se por acaso quiser fazer alguma pergunta, ficaremos felizes em respondê-las nos comentários ou no próximo vídeo do canal. Bem, a primeira pergunta parece óbvia, mas tem que ser feita. O que é o deísmo? Muita gente confunde o deísmo com algum tipo de política, como capitalismo ou socialismo, mas não é nada disso. Deísmo é uma filosofia, uma ideia de relação entre Criador e criatura, que utiliza a razão para nortear essa relação. Então, se é algo que trata da relação com o Criador, o deísmo é uma religião? Felizmente não. Uma religião é organizada, tem suas crenças apoiadas em superstições ou mitologias, possui dogmas, doutrinas e rituais que o religioso, denominado fiel, deve seguir. O deísmo não tem nada disso. Nossa única orientação é utilizar a razão como guia para determinar o que é certo e o que é errado. Mas, por que você diz, felizmente não? Tem alguma coisa negativa no fato de ser uma religião? Veja, como expliquei antes, as religiões são sempre baseadas em mitos e superstições que, talvez, fossem formas de incutir alguma conduta moral em povos que viveram há 5.000 anos atrás. Mas a religião parou no tempo. Não evoluiu com o conhecimento e a ciência. Ser religioso, hoje em dia, é sinônimo de atraso, de estar preso a ideias antigas, que muitas das vezes, impedem ou limitam o progresso humano. Você está dizendo que a religião não é mais necessária para que os homens tenham moral. Como é isso? Toda religião prega a paz e o amor. Isso é ter moral? Isso é ser lógico. Não é preciso ler uma história fantasiosa para descobrir que é muito melhor que todos vivam em paz e que se amem, do que o contrário. Basta raciocinar um pouquinho para perceber que, não desejar para os outros aquilo que você não quer para você, é a forma mais óbvia de assegurar a sua própria felicidade, hoje ou no futuro. As religiões fazem muitas obras de caridade. Você não acha que isso é uma coisa boa? Claro que é. Mas isso é o mínimo que se espera. Não é nenhum mérito. Além disso, existem muitas organizações não religiosas que fazem caridade, mais ou melhor que as religiosas. É como eu disse. Você não precisa de religião para fazer o bem. Essa ideia, de que as religiões são necessárias para a caridade, é um erro. E é também muito perigosa. Eu explico. Você já viu uma organização religiosa muçulmana fazendo caridade para uma comunidade judia? Pois é. Geralmente as caridades religiosas estão sempre contaminadas do viés religioso, ou seja, não é imparcial. Cada um faz por si. Essa divisão existe. Mesmo que de forma velada, mas existe. E, uma caridade que se possa chamar, verdadeiramente, de caridade, não deve ver a quem. Voltando ao tema de Deus. O deísta acredita em Deus? Ótima pergunta. Algumas pessoas acham que, se você não tem religião, você não acredita em Deus. Você é um ateu. Nada disso. Primeiro é preciso usar a razão e perceber que há uma diferença sutil entre acreditar em Deus e acreditar que Deus existe. Acreditar em Deus pressupõe que você acredita em algo que Ele disse ou fez. Pense por um momento em alguém que você conhece e outro alguém lhe perguntasse: você acredita nela? Você tentaria se lembrar de alguma coisa que ela disse ou fez para responder sim ou não. Mas nós sabemos que o Criador, como preferimos chamar, não disse ou fez nada. Pelo menos não daquilo que está escrito nos livros religiosos. Agora, se a pergunta fosse: você acredita que ela existe? Nesse caso a resposta é óbvia.
Sim. Da mesma forma, os deístas acreditam que o Criador existe. Como é que o deísta sabe que Deus, ou o Criador, existe? Vamos mais uma vez recorrer à razão para responder a isso. Antes, porém, é preciso dizer que, saber que o Criador existe não é conhecê-lo. Nós nunca conheceremos o Criador, pela simples razão que a criatura nunca conhecerá seu Criador. Você pode refletir sobre isso fazendo uma analogia entre nós, seres humanos, e nossas criações. Um escultor, por exemplo, pode pôr todo o seu conhecimento, emoção e habilidade para criar uma escultura magnífica. Ele, escultor, conhece cada milímetro de sua criação, mas você não pode dizer o mesmo sobre a escultura em relação ao escultor. E a escultura, nunca, jamais, conhecerá seu Criador. Portanto, dada a mesma lógica, nós, seres humanos, nunca, jamais, conheceremos o Criador do universo. Agora, sobre a existência do Criador, podemos afirmar, até onde nosso intelecto e nosso conhecimento sobre o universo alcança, que tudo que existe é derivado ou transformado a partir de outra coisa. Não há nada no universo, até onde sabemos, que não tenha uma fonte criadora. De onde se conclui pela lógica e pela razão, que há uma fonte criadora primeira. Alguns cientistas dizem que o universo sempre existiu, que não existe uma primeira fonte. O que o deísta acha disso? Todo nosso conhecimento começa pela imaginação, segue para o entendimento e termina na razão. Graças ao trabalho dos cientistas, nós nos libertamos de muitas superstições e mitos sobre o universo. Esse trabalho tem que continuar sem o freio da religião. Dito isso, confiamos que todas as proposições científicas sejam testadas e provadas. Se alguma delas se mantiver de pé após o escrutínio da razão, o deísta ficará feliz em abraçá-la. Contudo, as mentes mais brilhantes e as experiências e explorações mais avançadas concordam com a primeira lei da termodinâmica. Cabe ressaltar que todo nosso conhecimento é recente e tem como laboratório o universo observável, que representa apenas 5% de tudo o que existe. Sabendo disso, do tanto que nos falta conhecer, é que lamentamos as várias intervenções da religião sobre o progresso humano. Mesmo que exista essa primeira fonte, isso não poderia ser puramente acidental ou obra do acaso. Nossa observação do universo indica que não. Existem algumas pistas que nos mostram que a existência e a vida não são obra do acaso. As constantes universais, por exemplo, são forças únicas que permitiram que a vida, em todas as suas formas, pudesse florescer. Isso não é obra do acaso porque os valores dessas forças são os únicos valores possíveis para que tudo possa existir como é. Um pouco mais forte ou mais fraco, e tudo deixaria de existir. Outra máxima do deísmo, se é que podemos chamar assim, diz que Deus, ou Criador, não intervém na vida dos seres humanos. Como é que é isso? Fomos acostumados a pensar que cada vida em particular tem um propósito único. Um pensamento bastante egoísta e nada racional. Dessa ideia se deriva a cultura religiosa de pedir a Deus que resolva algum problema causado, muitas vezes, pelo próprio homem. Ou ainda, que Deus intervenha em nossas vidas para dar um rumo, às vezes, diferente daquele que gostaríamos que fosse. A essas coisas a religião atribui a interveniência divina. Essa é uma cultura confortável e um tanto perigosa. Acreditar na intervenção divina exime o homem de qualquer responsabilidade sobre seus atos. É por causa disso que vemos pessoas cometerem barbaridades acreditando que Deus disse ou mandou fazer algo. Mas o Criador já te deu tudo aquilo que você precisa. A sua vida e a sua razão. Com isso, você não precisa de mais nada. É só usar direito. Mas, e as histórias que lemos nos textos considerados sagrados pela religião?
As histórias que lemos na Bíblia, no Alcorão e em outros livros, foram escritas por homens para um propósito mundano. Atribuí-las a Deus, dizendo que são uma revelação divina, é muito cômodo, porque a revelação é sempre de um para um e em segredo. Nenhuma outra pessoa além do escolhido pode atestar que a revelação é real. Então, no final das contas, você acredita na pessoa, dito, escolhido, e não em Deus. Aí fica fácil para qualquer um dizer qualquer coisa e empurrar isso para frente dizendo que foi uma revelação divina. Raciocine um pouco. Se o Criador quisesse dar alguma ordem para corrigir o rumo da humanidade, ele, podendo fazer qualquer coisa, teria feito aos olhos de todos para que não haja dúvida. E se você precisa pedir ao Criador para corrigir algum problema, é porque você não confia na onisciência e onipresença dele. Sejamos coerentes. E os milagres? O que o deísmo tem a dizer sobre os milagres? Eles acontecem? O relato de acontecimentos fantásticos é uma forma de dar mais força às histórias ditas, reveladas. Nosso inconsciente popular quer acreditar em heróis que realizam prodígios sobre-humanos para fazer justiça contra os malfeitores. Não quero dizer com isso que fenômenos extraordinários não existam, mas entendemos que são apenas isso, fenômenos, e que muitas vezes podem ser explicados cientificamente, e em outras, ainda nos faltam dados e conhecimento para explicá-los. Mas nenhum desses fenômenos é sobrenatural. Imagine o que uma pessoa do primeiro século diria de um smartphone. Certamente ela acharia que se trata de um milagre ou obra do demônio, não é? Então, estamos para alguns fenômenos, assim como nossos ancestrais estão para a ciência moderna. O deísta acredita em vida após a morte? Não. E de novo essa crença é o resultado de uma cultura individualista que faz a humanidade acreditar que cada vida, isoladamente, tem um propósito exclusivo. É muito egoísmo e a religião usa isso para manter-nos presos aos seus dogmas. Uma simples observação da natureza demonstra que cada ser vivo, da mais simples bactéria ao mais complexo organismo, a vida tem um propósito que é multiplicar-se, adaptar-se e passar o progresso para a próxima geração, ou seja, evoluir, não como indivíduo, mas como espécie. Se a humanidade não fosse tão egoísta e se pensasse mais no próximo do que em si mesmo, poderíamos estar hoje em um grau de evolução extraordinário. Bem, acho que por hora essas respostas foram muito esclarecedoras. Uma última pergunta pode ter brotado na cabeça de quem nos ouve. O que eu faço para ser um deísta? Obrigado pelas perguntas. Deixaremos nossos canais de comunicação sempre abertos para quem desejar resposta para outras questões. Para ser um deísta, é fácil. Use a razão para pautar suas ações. Se quiser, leia livros de autores deístas como A Era da Razão de Thomas Paine, ou outros como Baruch Spinoza, Mark Twain, Victor Hugo e Voltaire. Duvide do que já vem mastigado ou é muito antigo. Liberte-se de crenças, doutrinas ou dogmas religiosos. Pratique o bem nesta vida e procure fazer algo para as próximas gerações. Muito obrigado. Se você gostou dessa conversa, dê um like no vídeo. Para ser notificado dos próximos vídeos do canal, inscreva-se. Adoraríamos também receber seus comentários. Até breve.